a sua experiência mais vergonhosa com pacientes do gênero oposto? História 1. De uma perspectiva de paciente. Quando eu estava na faculdade de enfermagem, fui ao centro de saúde da minha escola para uma consulta ginecológica. A médica me perguntou se tudo bem se um estudante de medicina estivesse presente. Eu disse que sim. Ela então especificou que o estudante era homem e perguntou se ainda estava tudo bem. Eu não estava totalmente confortável com isso, mas como estudante de enfermagem sabia quanto era difícil quando um paciente se recusava a deixar você participar. Então eu disse que sim. E lá estava ele, um estudante de medicina incrivelmente atraente da minha escola, com quem eu esbarrava o tempo todo. E ele acabou vendo a parte de dentro das minhas partes. Nunca consegui olhar para ele nos olhos depois disso. Edição. Muitas pessoas comentaram que eu ou ele deveríamos ter recusado. Eu não conhecia o cara, só sabia que ele era um estranho atraente. E eu acho que passei a ficar mais consciente da presença dele depois disso. Opinião. Você tá brincando, né? Essa é uma ótima forma de quebrar o gelo. História 2. Eu sou cirurgiã geral em um hospital municipal e cuido dos pacientes mais tranquilos e de boa que você pode imaginar. Esses são meus pacientes e eu me identifico com eles. Vamos dizer que também nasci com uma colher de plástico na boca. Uma manhã eu tinha um jovem agendado para uma cirurgia de hérnia inguinal e ele me fez uma pergunta bem direta. Quando posso, você sabe, voltar para a diversão no quarto? A namorada dele, que era simplesmente deslumbrante, estava com ele. Então tive que dar a notícia com jeitinho. Eu disse, você provavelmente vai sentir como se tivesse levado um coice de cavalo na virilha. Pode fazer o que você achar que deve fazer, mas hoje definitivamente não vai rolar. Levamos ele para a sala de cirurgia e começamos o procedimento. Uma nova enfermeira jovem e muito bonita começou a preparar a área. Agora, para quem não está familiarizado com isso, a preparação envolve limpar a área cuidadosamente. E sim, isso inclui esfregar a virilha. Ela começa a fazer o trabalho com uma escova especial e, de repente, opa, ele ficou um pouco mais animado do que esperado. Lembre-se, o paciente estava completamente sob anestesia geral e não estava ciente do que estava acontecendo. Quanto mais ela esfregava, mais, bem, vamos dizer que ficou bem visível. A coitada da enfermeira ficou cada vez mais vermelha. E todo mundo começou a brincar e provocar ela. Eu tive que intervir antes que a situação ficasse ainda mais estranha. Honestamente, eu estava com medo de quebrar o campo estéril, com um entusiasmo extra. Tentamos cobrir a área, mas foi um pouco difícil. Enquanto isso, meu residente, que é um bom esportista, trabalhava comigo e ficava desviando o negócio do paciente do nosso campo de trabalho. Coitado. É casado e tem filhos e eu tenho certeza que é hétero. Após a cirurgia, eu me certifiquei de informar a namorada de que, embora ele provavelmente ficasse dolorido por um tempo, a diversão na cama não estaria no cardápio tão cedo. Ela me perguntou diretamente se poderia fazer outra coisa enquanto ele se recuperava. E eu disse, quer saber? Faça o que você achar que deve fazer. Quando o paciente acordou e me fez a mesma pergunta, eu dei a mesma resposta. Ele respondeu com um aperto de mão e eu só sorri, pensando, o povo do interior, não tem como não gostar deles. Opinião. Aconteceu a mesma coisa comigo quando fiz a cirurgia do joelho. Depois do procedimento, a médica brincou dizendo que dei trabalho para a equipe. História 3. Não fui eu, mas um colega de classe na faculdade de medicina. Nós fazemos exames simulados. E várias pessoas se inscrevem para ser pacientes. Eles são bem remunerados, então ele entrou na sala de exames simulados e começou o histórico básico e exame físico numa mulher bastante atraente. Fez o básico, pegou o depressor de língua, pediu para ela abrir a boca. Então, nada. Ele fez de novo e, confuso, disse, isso é estranho, você não tem reflexo de vômito. Ela sorriu e deu uma piscadinha para ele. Ele quase surtou e não conseguiu terminar. Saiu da sala e encontrou o médico supervisor, que estava rolando no chão de tanto rir. Quanto a mim, nunca tive uma experiência muito estranha, exceto talvez por conhecer a paciente, o que pode tornar certos exames um pouco desconfortáveis. Opinião.
Eles começaram a namorar? Isso seria uma ótima história de como conheci sua mãe. História 4, postado cerca de 2 anos atrás em um tópico semelhante. Terceiro ano de faculdade de medicina. Rotação de medicina familiar no centro de saúde acadêmico da minha escola. Fui designado para atender uma paciente de 24 anos com uma queixa principal de tosse. Porém, durante a entrevista, descobri que ela estava lá por uma irritação em uma área sensível. Depois da consulta, avisei que chamaria meu supervisor para um exame mais detalhado. Meu supervisor me disse que eu poderia fazer o exame, se a paciente concordasse. Eu já tinha feito a rotação de obstetrícia e ginecologia e estava confortável com o procedimento, mas ambos suspeitávamos que ela poderia pedir para eu sair da sala. Surpreendentemente, a paciente concordou. Então fiz o exame, prescrevemos um medicamento antifúngico e ela seguiu seu caminho. Avançando 2 dias, estava ensinando um grupo de alunos do primeiro ano sobre como fazer um exame abdominal, parte da rotação de medicina familiar. Durante as apresentações, fiquei surpreso ao ver minha paciente, que nunca tinha mencionado ser aluna do primeiro ano. A gente segurou a onda no começo, mas as coisas ficaram um pouco estranhas depois. Um dos alunos pediu para eu demonstrar como fazer um exame de hérnia inguinal em uma paciente feminina, que era a parceira dele, que se revelou ser a mesma paciente que eu tinha atendido antes. Quando comecei a fazer o exame, ela começou a rir, o que me fez começar a rir também. Ela alegou que era só cócegas, e eu fiz uma piada estranha. Eu pensei em algo engraçado, não reparem. 2 semanas depois, ela voltou para a consulta de acompanhamento e eu fui vê-la. Conversamos sobre como foi estranha nossa segunda reunião. Rimos um pouco sobre isso e então ela perguntou: "Quando você vai me convidar para sair para jantar?" Eu educadamente recusei, explicando que tinha uma namorada na época e nunca mais a vi. Para resumir, fiz um exame delicado numa paciente e depois descobri ser uma colega de faculdade, só 2 anos atrás de mim, e ela me convidou para sair no retorno da consulta. Opinião: nunca mais a viu? Você a dispensou tão forte que ela abandonou a faculdade de medicina? História 5. Do lado do paciente. Fui fazer um teste para DST. Então, para confirmar, fui a um centro de saúde público perto de mim. A pessoa que coletou meu sangue era extremamente bonita. Então, enquanto ela coletava meu sangue, eu comecei a puxar conversa. Só para ser simpático, ela disse: "Você está bem animado para uma pessoa que não sabe se tem DST ou não." Eu respondi: "Bem, você vai me avisar se eu tiver?" Ela deu um sorriso e saiu. Quando a pessoa voltou, eu juro que estava virado para o outro lado, dizendo algo simpático ou flertante, só para virar e dar de cara com uma médica idosa. Ela ainda teve um bom humor e disse: "Pode me ligar quando souber que está limpo." Ela era o tipo de mulher que você percebe que foi bonita uns 20 ou 30 anos atrás. Mas o tempo acabou com ela. Fiquei envergonhado. Perguntei quando eu poderia voltar para pegar os resultados e saí. Uma semana depois, voltei e vi a mesma médica idosa, que me disse que eu estava limpo. Eu saí antes que qualquer desconforto surgisse. Opinião: flertar enquanto é checado para DSTs seria um ótimo primeiro encontro. História 6. História longa, mas vale a pena ler. Eu sou um médico de verdade. Eu era residente sênior, supervisionando 2 internos em um turno da madrugada. Por motivos que ainda não entendo, recebi uma ligação às 2 da manhã do setor de psiquiatria sobre uma paciente com um problema intestinal que aparentemente não podia esperar até o dia seguinte. Para quem não sabe, uma impactação fecal é quando uma grande quantidade de massa de resíduos intestinais endurecidos fica presa no reto, geralmente devido à constipação crônica, e é sem dúvida muito desconfortável. Instintivamente, mandei um dos internos ir até lá imediatamente. No entanto, ele não estava muito animado com a tarefa, por assim dizer. Então fiz uma proposta. Se ele fizesse todo o relatório e os pedidos para os próximos 2 pacientes, eu cuidaria da impactação. Achei que ele pelo menos iria pensar ou tentar renegociar, mas não houve hesitação. Percebendo que eu tinha ficado com a parte mais difícil, com a outra interna,
uma mulher ao meu lado, fui até a sala de atendimento da paciente. As enfermeiras já a haviam posicionado em posição fetal, com luvas, um pouco de lubrificante e um pano descartável para o que fosse necessário. Sem mais delongas, comecei a remover a massa de resíduos intestinais. Geralmente eu consigo lidar com situações assim respirando pela boca. Porém, nesse caso, o cheiro era tão forte que eu juro que estava sentindo gosto. Minha mente começou a divagar. A cada pedaço de resíduo que eu removia, minha sensação de desânimo aumentava. Era uma noite de sábado, meus amigos estavam se divertindo e eu literalmente estava até o pulso bem, vocês sabem. Por volta do quinto ou sexto movimento, tive um momento de pânico quando a paciente acabou soltando um grito agudo de buraco errado, que ecoou por toda a unidade. Eu gostaria de poder dizer que mudei de mão antes disso, mas infelizmente meus dedos acabaram se desviando para um lugar indesejado. Meu coração disparou e minha roupa de cirurgia estava encharcada de suor. Após me desculpar inúmeras vezes, pedi às enfermeiras que preparassem um enema para finalizar o procedimento. Não acho que olhei para aquele interno direito durante o resto da rotação. Não me lembro nem o motivo pelo qual a paciente foi admitida, mas tenho certeza de que ambos saímos dessa experiência com um pouco de transtorno pós-traumático. Opinião: essa é sem dúvida a pior história. Cometer um erro médico assim, eu estaria me escondendo no meu consultório por semanas. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.